Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Andreas Miller e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este livro aqui, ó, Cristo entre Outros Deuses, do autor Erwin Lutzer, tá? E por que eu resolvi ler esse livro, né? Você veja só, o autor aqui ele vai tratar de algumas questões fundamentais para todas as pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, de religião, né, que buscam essas questões aí espirituais, né? E também acho que até para pessoas que não seguem, mas para entender, né, a relação entre as diferentes religiões, qual que é a postura que as pessoas devem ter para vivermos no mundo com paz, né? Então veja só algumas perguntas muito interessantes que o Erwin Lutzer ele se propõe a responder no livro dele. Por exemplo, todas as religiões são iguais? E aí, será que todos os caminhos levam a Deus? Tudo é igual, né? A doutrina acerca do que cremos faz alguma diferença? Então, a religião que eu sigo, será que isso tem alguma importância? Será que tanto faz? Né? Será que Deus é o mesmo em todos os cultos? Então, será que todos que adoram seus inúmeros deuses, né? Então, um adora Alá, outro adora Jeová, outro adora Cristo, outro adora Buda, né? Outro adora, sei lá, mestres ou gurus ou deuses, enfim. Será que tudo conduz para um único Deus? Né? Então quer dizer que tudo isso, não importa a maneira como você faça, isso está conduzindo você ao mesmo Deus? Né? Outra pergunta que ele responde aqui: será que todos realmente chegarão ao céu? Ou seja, será que todos serão salvos? Né? Como Jesus é visto nas outras religiões? Tá? E será que é possível descobrir a verdade no campo religioso, como a gente busca encontrar em outras áreas, né, do saber, em outras ciências? Será que na área da espiritualidade, do campo religioso, é possível descobrirmos a verdade? Então, pessoal, eu fiz um mapa mental, um resumo, é uma folha com todo o resumo assim, das partes mais importantes que eu achei do livro, tá? E esse mapa mental está disponível, tá bom? Para você baixar. Você pode acessar o link ali embaixo, clicar e baixar na sua casa, tá bom? E você tem ali um resumão do livro, tá? É claro, eu aconselho ler o livro, porque ele aprofunda muito mais, né? O resumo é só para você ter aí uma visão geral da coisa, tá? Então, o Erwin Lutzer, ele comenta uma história, né? Ele fez parte aí ele participou vamos pegar o ano em 1993, do Parlamento das Religiões do Mundo, que se realizou em Chicago, Estados Unidos, em 1993, né? E aí, o objetivo desse parlamento era criar uma forte base de união, né, de todas as religiões do mundo, para que a gente tenha mais paz, tenha mais respeito e tudo mais. Então ele vai comentar sobre isso. E algo que foi comentado nesse parlamento é a história do elefante, né? Dos cegos tocando o elefante. Você já ouviu essa história? Então, qual que é a moral da história? O cego não vê o elefante e cada um vai tocar numa parte do elefante. Cada um vai dizer que o elefante é de uma forma, né? Um vai pegar na tromba, um vai pegar no rabo, outro vai pegar no olho, outro vai pegar na pata, né? Então, qual que é a moral da história, né? Várias pessoas com diferentes pontos de vistas sobre o elefante, mas ele é o elefante, né? Ele não deixa de ser um elefante porque as pessoas estão falando de pontos de vista diferentes, né? Então, levando isso para o campo da religião, a ideia é que cada pessoa tem a sua opinião nesse campo, né? Cada um enxerga Deus, identifica Deus de alguma forma, né? E por mais contraditório que seja, né? Na verdade, estamos falando da mesma entidade, do mesmo ser, enfim, né? Um ponto bem interessante para nós destacarmos por exemplo, também a gente pode fazer uma analogia aí com uma garrafa, né, com um chá,
de maçã dentro de uma garrafa de vidro, né? Então, quando as pessoas vão descrever essa garrafa, algumas vão poder dizer, olha, ela é uma garrafa de vidro, olha, ela é transparente, olha, ela tem um líquido dentro, olha só. Então, as pessoas vão dizer diferentes pontos de vista, né? Que podem entrar em harmonia. O problema desse tipo de lógica é que isso não se aplica se alguém disser algo. Você pode falar diferentes perspectivas de uma mesma realidade, mas até o ponto que não contradiga a realidade. Então, por exemplo, se alguém chegar e disser, por exemplo, olhando essa garrafa, né, a pessoa disser que não tem um chá, tem uma Coca-Cola, não é uma garrafa de vidro, é uma garrafa de plástico, aqui nós não estamos tendo diferentes perspectivas de uma realidade. Não. Nós estamos entrando em contradição, né? Ou a garrafa é de vidro ou de plástico, né? Ou ela tem chá ou ela tem um refrigerante. Então, há coisas que nós podemos dizer que são apenas perspectivas diferentes. Tipo assim, Deus é amor, Deus é justo, né? Deus é um Deus que tem ira, é um Deus justo, né? É um Deus salvador. São diferentes perspectivas. Agora, por exemplo, se eu disser Deus é bom, né? Deus é luz, e em outro momento disser não, Deus é o diabo, Deus é trevas, né? Você observa que aqui a gente não está falando de diferentes perspectivas, a gente está já entrando num campo da contradição, né? Então Erwin Lutzer vai mostrar que esse argumento ele é falho, né, em dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque há caminhos que são contradições, não podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, por exemplo, digamos que você chega, você conhece uma pessoa que tem um coração imenso, né? Mas é uma pessoa de tamanho pequeno. Então você fala assim para a pessoa, olha, você é o Luiz, vamos pegar o Luiz, vamos citar aqui, o Luiz é um rapaz baixinho, e aí alguém fala, esse é um grande homem, né? Mas é um grande como assim? Não, grande de coração, mas é pequeno em altura, mas grande de coração, um paradoxo, mas não é uma contradição. Agora, se eu disser para ele, alguém disser assim, não, o Luiz, ele tem 1,50 m de tamanho, e o outro não, tem 1,70 m, e o outro fala, não, tem 1,90 m. Você percebe que as três coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo? Ou ele tem 1,50 m, ou 70 ou 90. Então você percebe o que o autor está querendo destacar no seu livro. Que nem tudo é apenas uma perspectiva diferente, né, ou um paradoxo. Tem muitas coisas que são contradições, não podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Em relação a Deus também, ele vai citar, por exemplo, há religiões que dizem que nós reencarnamos, há religiões que dizem que nós não reencarnamos. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo, ou reencarnamos ou não reencarnamos. Tem religiões que dizem Deus é um ser impessoal, ele não é um ser assim que tem vontade, que se relaciona. Tem religiões que dizem, não, Deus é um ser pessoal. Jesus fala, né? Tratem Deus como Pai, ele tem vontade, ele tem seus mandamentos, ele estabelece as coisas, né? Então, quer dizer, as duas visões não podem ser verdade ao mesmo tempo. Você percebe? Então, nem tudo pode ser verdade ao mesmo tempo. É isso mais ou menos que o autor ele quer comentar aqui, né? E no parlamento, parlamento ecumênico e tal, eles vão tentar trabalhar nessa questão de deixar de lado essas contradições. Então, eles citam, por exemplo, uma roda, tá? Você tem o centro da roda, tá? E aí você tem os aros, né? Na extremidade dos aros é como se fossem as nossas doutrinas, né? Parece que a gente está afastado uma da outra, né? Então, se eu tivesse aqui eu não tenho. Mas vocês imaginem uma roda, né? Então, cada ponto do aro está afastado um do outro. É como se fossem as nossas doutrinas que estão afastadas, né? Que parecem não se harmonizar. Mas aí, quanto mais perto do centro elas vão chegando, mais elas se aproximam e chegam no centro, né? Então, a ideia é de que, assim, na verdade, a gente tem que se afastar dessa questão de doutrinas e tudo mais e ter uma experiência real com Deus. E ali nós vamos chegar à unidade, né? Onde nós vamos poder apreciar, inclusive, outras crenças. Então, por exemplo, um protestante que não adora imagens, dentro desse, né, que seria a sua doutrina,
enquanto o católico, por exemplo, tem a veneração das imagens, né? Então eles vão se unindo a ponto que agora o católico e o protestante estão juntos. E aí o protestante, ele vai poder apreciar a fé católica. Então o protestante poderia agora venerar imagens, né? Ou o espírita vai se aproximar do protestante, então o protestante agora vai poder consultar os espíritos, né? Então, quer dizer, você vai poder experimentar da outra fé, né? Então, mais ou menos essa é a ideia da roda, né? As diferentes religiões, crenças, elas têm que se unir para chegar em um ponto comum e todas poderem desfrutar uma das outras, né? Então, todos os deuses, na verdade, são um só e tudo é verdade. Esse é um conceito muito muito interessante e é visto no livro, por exemplo, Brumas de Avalon, né? Brumas de Avalon, ele tem uma... ele lida com essa questão religiosa, né? Brumas de Avalon fala sobre a história do rei Arthur e tudo mais, né? Que defendia o cristianismo e tal. E aí você tem lá a sacerdotisa, né? Enfim, tem toda a história, né? Entre cristianismo e paganismo, né? E aí eles vão ter essa ideia de que, na verdade, tudo é uma coisa só. Então, os pagãos adoram a mesma coisa que os cristãos, só que de forma diferente, né? Então, basicamente, é essa a ideia, né? Só que o autor também vai contestar essa ideia, visto que essa ideia só funcionaria se realmente todos os aros, né, todas as doutrinas de todas as religiões fossem verdadeiras, o que é uma coisa ilógica e impossível. Né? Não é possível, como a gente já conversou, que duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo. Né? Tem coisas que sim, que se complementam, mas nem tudo se complementa, tem coisa que se contradiz entre as religiões, né? Sobre Deus e tudo mais. Então, uma deve ser verdadeira e outra falsa, ou todas são falsas. As crenças podem ser falsas, mas nem todas podem ser verdadeiras. Então, esses argumentos aí utilizados pelo parlamento, né, ecumênico e tudo mais, são argumentos falhos, eles não têm uma lógica consistente, né? Então é isso que o autor no livro ele vai contestar. Então, ele também vai falar sobre tolerância, né? Então, como que, ao chegarmos a essa conclusão, que não é possível nós unificarmos todas as crenças numa só, porque existem contradições, e aí teríamos que negar as próprias crenças, você teria que destruir a crença, né? Isso não é respeito pela religião, pelo contrário, é uma destruição da religião, né? Então, quais são as formas com que as pessoas podem se relacionar pensando diferente, né? Então, ele vai falar, por exemplo, do pluralismo, né? O pluralismo é a primeira ideia, é a ideia de que todas as religiões são verdadeiras, todas são iguais, nós não podemos questionar, tudo é verdade. Como nós vimos, essa visão que é defendida pelo parlamento ecumênico que ele participou, né? E hoje no mundo existem muitas ideias como esta. Ela contradiz a lógica, né? Como nós já vimos, né? Então ela não é harmônica, racionalmente você não tem argumentos lógicos para defender essa ideia, né? Você tem o inclusivismo também. O que seria o inclusivismo? Aqui as religiões não são tratadas todas como iguais, né? Então você tem, por exemplo, os católicos, por exemplo, eles têm uma linha, não digo todos, mas assim, há uma tendência inclusivista, ou seja, Cristo é superior, mas Deus, ele se revela a todas as religiões. Então a verdade, a revelação, ela não é suficiente apenas em uma religião, ou cristianismo, ou em Cristo, né? Mas precisamos de uma revelação total de Deus, né? Encontrada em várias religiões, né? Então, aqui você já tem uma coisa mais, né? Você admite que a sua é melhor que as outras, no sentido, né, de que, ou seja, o budista vai entender, não, o budismo é melhor que os outros, por isso que eu sou budista, né? Mas os outros também são caminhos que nos conduzem a Deus e, né, podem nos ajudar. Então tudo ajuda, né? Todos os caminhos acabam levando a Deus e na junção a gente tem aí o todo, né? Aí a gente tem o exclusivismo. Exclusivismo afirma o seguinte, por exemplo, na questão do cristianismo. Cristo é verdade. Se Cristo é verdade, o que vai contra Cristo é falso. Né? Então Cristo vai falar, por exemplo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui nós temos, por exemplo, daí Cristo denunciando, olha, no mundo surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então Cristo, ele tinha uma visão
é exclusivista, né? Então, aquilo que ele percebe que tinha verdade e falsidade, ou seja, nem tudo é verdade. Para Cristo, nem tudo era verdade, né? Inclusive, tinha falsos cristos e falsos profetas. Então, ele não era nem inclusivista e nem pluralista, né? Só que é muito interessante que Cristo, apesar de ele ter essa visão exclusivista, que é uma visão, por exemplo, Jesus fala, dos judeus vem a salvação, né? Ele compreende, né, que a lei de Moisés e os profetas são a verdade de Deus, né? Apesar disso, ele é inclusivista no sentido de considerar as crenças das pessoas como todas as crenças sendo verdade, mas como as pessoas que estão nessas crenças podem ser incluídas no reino de Deus, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar Cristo, até li hoje Lucas 4, né? Quando, se eu não me engano, Lucas 4, quando ele está Lucas 4, quando ele está pregando na sinagoga, ele diz assim, olha, o profeta não é bem-vindo em sua própria terra, né? Ele diz, olha, apesar de existirem, né, várias mulheres lá na época de Israel, lá na época de Elias, né, apenas uma recebeu, né, a bênção de Deus ali, né, apesar de na época lá de Eliseu, né, que seria posterior a Elias, existirem, né, muitos leprosos, apenas Naamã, o Ciro, foi curado, né. E daí, o que ele está querendo dizer assim? Que pessoas receberam a bênção de Deus sem fazerem parte do povo de Deus. Ou seja, pessoas que faziam parte do povo de Deus, que tinham a verdade, tinham conhecimento, essa verdade não transformou elas não deixaram ser transformadas. E Deus abençoou outros povos que não eram judeus, né? Você vai ter caso de Raabe, que era prostituta, né? Ali em Jericó, quando os hebreus, né, vão para... com Josué ali, né, eles salvam Raabe, né, não fazia parte do povo ali, mas reconheceu Deus. Então, Romanos 2, Paulo vai falar, né, que Deus reconhece povos que não tiveram a lei, não tiveram acesso à Bíblia, né? Então, eles agem conforme a sua consciência, né? Então, quer dizer, a Bíblia vai falar de salvação fora do povo de Deus, né? Salvação, bênção de Deus, cuidado de Deus, fora, né? Isso claro, aí a gente entraria num debate que o autor do livro, ele tem uma visão calvinista e tudo mais, né? Então ele tem uma visão um pouco diferente, por exemplo, da visão que eu tenho, né? Em relação a essa questão de salvação, ser apenas dentro do povo de Deus ou não, tá? Mas aqui pelo menos eu percebo Cristo como demonstrando que era exclusivista, ou seja, ele compreendia que existia uma religião verdadeira, né? Ele compreendia que existiam coisas falsas, mas para ele a salvação não era apenas para as pessoas que eram para os judeus, por exemplo, né? A salvação não estava limitada ao povo que ele elegeu para pregar o evangelho, né? Então eu percebo que na Bíblia a gente percebe salvação fora do povo, né? Então, mas esse é um outro debate muito complexo que dá pra gente debater isso e tudo mais, né? Mas assim, eu percebo aí que a religião não era uma barreira para a salvação de uma pessoa, né? E até tem um teólogo que, enfim, na FATEV aqui de Curitiba, né? Ele até comenta que ele não considera o cristianismo como religião, né? Então, porque a relação do homem com Deus é diferente no cristianismo do que em outras religiões. Mas esse também é um outro tópico, mas só pra gente entender. Então, pluralismo seria tudo é igual, tudo salva, todos os caminhos levam a Deus, tudo é a mesma coisa, né? Inclusivismo, não, a minha religião, né, o Cristo é superior, mas as outras também são legais e também são verdade, assim, embora não seja uma verdade tão grande e tal, mas ainda a gente precisa se juntar para ter a verdade de Deus. Exclusivismo é a visão de Cristo, né? Ou seja, a verdade e a falsidade, né? Mas ele inclui pessoas, né, que não fazem parte do seu povo ali, como pessoas também, o evangelho também atinge essas pessoas, a salvação atinge, né, essas pessoas também.
Então, essa é uma visão particular minha, tá? O autor parece discordar da minha opinião aqui, mas daí a gente entraria em outro debate aqui, tá? Então, o exclusivismo, ele não é teocracia, tá? Teocracia é o que a gente tem lá com o povo, né? Com os hebreus, né? Então, ou seja, um estado onde todos são judeus, né? E aí se aplica leis, por exemplo, se alguém pratica idolatria, isso não é aceito num estado teocrático, tá? Nós não vivemos mais num estado teocrático. O estado teocrático foi formado por pessoas que todas eram da religião, né? Eram judeus, né? Eram hebreus, né? Então, é um esquema totalmente diferente. Hoje a gente vive num mundo plural, né? A gente não tem, assim... cada um veio de uma região e tal, imagina no Brasil. Então, a gente não tem como ter uma teocracia, né? Nem faz sentido isso, tá? Então, e mesmo no ambiente teocrático, Deus, ele acolhia os povos de outras religiões, né? E eles podiam se tornar judeus se eles quisessem, tá? Então, o autor vai demonstrar aqui que, no caso do exclusivismo, ele está em harmonia com a liberdade religiosa. Então, se eu sou exclusivista, eu acredito que somente em Cristo tem a verdade, né? Como Cristo disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? E isso não é ser intolerante, né? Então, ao mesmo tempo que eu posso ser exclusivista, eu posso pregar a liberdade religiosa, ou seja, se meu vizinho, né, quer adorar a entidade que ele quiser, praticar a religião que ele quiser, ele é livre e eu tenho que aceitar e eu não vou puni-lo ou tirar os seus direitos por isso, né? Então, essa é a visão que o autor defende, que, ao meu ver, é muito harmônica, né? Faz muito sentido. Ou seja, cada um pode defender aquilo que acha correto, né? E respeitar o outro, cada um vive na sua vida, né? Então, ele vai chegar também sobre o seletivismo. O seletivismo seria assim, que você não segue nenhuma religião, mas você assim, seleciona o que você quer de cada. Eu gostei disso, tipo um cardápio, eu gostei disso dessa religião, eu gostei disso dessa outra. Né? Parece muito interessante, mas qual que é o problema? O problema é que torna o homem como centro, né? O homem se torna parâmetro para definir o que é certo e errado. Então, por exemplo, dentro do cristianismo, do judaísmo, o homem não é parâmetro de porcaria nenhuma. Eu não defino nada, né? Não sou eu quem defino o que é certo e errado, né? Então, por exemplo, o Salomão vai demonstrar isso em Eclesiastes, né? Por exemplo, de que o homem ele não é o centro do universo, né? Jó vai demonstrar isso, a relação de Jó com Deus. Deus fala assim para Jó: Jó, me desculpe, você não sabe de porcaria nenhuma, tá? E é mais ou menos essa visão que eu entendo, tá? Eu acho que nem eu, e nem você, e nem ninguém sabe de coisa nenhuma. Então, nós dependemos de uma revelação divina, né? Então, você é livre para seguir aquilo que você acha, né? Que você quer, né? Mas, assim, você selecionar aquilo que lhe convém acaba tornando a revelação não mais uma revelação, porque você seleciona aquilo que você quer e você acaba se tornando o centro, né? Então, cada um faz o que parece melhor aos seus próprios olhos. Você cai no relativismo, né? Que é mais ou menos a tentação ali em Gênesis 3, verso 5, né? Ali, né, a serpente diz para a mulher, né, que a mulher poderia passar a definir o que era certo e errado, né? Então, eu acho que esse é o grande problema do homem, né? Achar que ele pode definir padrões morais, aí, o que é certo e errado, sendo que a gente está contaminado pelo mal, né? Então, como que alguém impuro pode definir o que é pureza, né? Porque aquilo com que nós nos acostumamos, nós perdemos a noção, né? Então, é só dar um exemplo. Alguém que nasceu num ambiente onde seu pai e sua mãe roubam, por exemplo, ora, ele vai roubar e não vai sentir a mesma carga que, de repente, uma pessoa que nunca roubou na vida. A pessoa que nunca roubou na vida, se ela roubar a primeira vez, ela vai sentir um impacto muito mais forte de uma pessoa que está acostumada com aquilo. Por exemplo, só estou dando um exemplo, né? Uma pessoa que é viciada em pornografia, pessoa que tem uma relação com prostitutas, com imoralidade sexual, ela está tão acostumada com aquilo que ela não vai achar que aquilo é errado, né? Agora, uma pessoa que nunca viu, ao entrar em contato, ela vai ter um choque maior. Então, o que eu quero dizer é que nós não somos parâmetro de porcaria nenhuma, porque a não ser que nós fôssemos puros, bons, né, perfeitos, aí a gente poderia dizer que a gente tem
uma mente capaz de definir o certo e errado. Então, por isso que dentro do cristianismo é Deus quem decide o certo e errado, né? E nós temos que nos colocar numa posição de humilhação, né? Então, o autor vai demonstrar, por exemplo, que todos os mestres do mundo, de todas as religiões, eram mestres que não eram perfeitos. E eles mesmos demonstravam que não eram perfeitos. Então, ele fala, por exemplo, do Dalai Lama, né? Que é um mestre, né? Que seria, não sei qual reencarnação lá de Buda e tal. E um dia perguntaram para ele se ele se achava superior aos outros que vieram antes dele. Ele diz, superior a alguns, inferior a outros, né? Então, quer dizer, ele mesmo reconheceu que não era perfeito. Então, aqueles mestres pelos quais nós atribuímos um tipo de santidade, né? Até nós falamos a santidade, né? Santíssima, né? Na verdade, eram pessoas que, assim, não fazem jus ao nome, porque são imperfeitas, né? Então, somente alguém perfeito pode determinar essas coisas. E Cristo é o único que reivindica isso, né? É o único que reivindica estar sem pecado. E aí ele vai entrar em toda uma questão teológica, né? Que Cristo, né? Então, ele poderia determinar, né? O que é certo e errado. Então, enquanto os outros mestres eles só podem indicar o caminho, né? Cristo ele diz, eu sou o caminho, né? É onde o ser humano deve chegar, né? Enquanto os outros mestres ensinam coisas legais, né? Coisas boas, ensinamentos e tal, Cristo é um evento histórico, né? E aí ele vai comentar dos milagres e tal, né? Porque na época de Cristo, as declarações que Cristo faz eram extremamente revolucionárias, né? Tanto é que eles queriam matar Jesus, né? Então, por exemplo, ao dizer que ele podia absorver pecados, né? Veja, nenhum judeu acreditaria em um homem que falasse isso. Então, por isso que na Bíblia, o que Cristo vai dizer, né? Para provar que o Filho do Homem tem poder, né? O que é mais fácil? Eu falar, levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Então, vai lá, levanta e anda. Então, o milagre servia para mostrar para as pessoas a autoridade que Cristo tinha. Então, se ele não realizasse milagres, ninguém ia acreditar em Cristo, né? Então, por que as pessoas morreram por Cristo? Né? Então, isso o autor vai demonstrar de uma forma mais profunda no livro, que isto, né, é uma evidência de que aquilo que Cristo estava falando, ele tinha autoridade para dizer aquilo. Não era qualquer maluco, né? C.S. Lewis até vai falar, aquilo que Cristo diz, né? Ele disse, é tão revolucionário que a não ser que ele seja, ou ele mentiu, ou ele foi um maluco, né? Ou ele estava falando a verdade, né? Então, ao acreditarmos em Cristo, né, todos os outros mestres acabam ficando em segundo plano, né? Cristo ele atinge um patamar aí de superioridade em relação à nossa relação com Deus que nenhum outro mestre pôde atingir, né, e pôde nos dar, né? E aqui você tem uma relação de obras com graça, né? A maior parte das religiões trabalha com o conceito de karma, de obras, né? Então, eu preciso fazer algo para pagar algo que eu fiz no passado, né? Tudo é ação e reação, né? Então, quer dizer, eu acabo tendo que ter algum tipo de mérito para poder evoluir ou para poder pagar aquilo que eu fiz de errado antes, né? Então, por que se reencarna? Porque eu preciso, né, compensar algo, né? Então você tem aí esse tipo de justiça divina, o que é muito perigoso. E eu fiz um vídeo aí no canal que vocês podem assistir, que fala o karma e a graça, a diferença dos dois, né? Então, por exemplo, a gente pode chegar a um conceito de karma, por exemplo, que vai acabar explicando por que Hitler, né, que aquilo que Hitler fez com judeus, negros, gays e tudo mais, foi justiça divina. Então, de certa forma, aquelas pessoas mereciam pagar por aquilo, porque, né? Então, Hitler acabou sendo um instrumento de justiça divina, né? Então, se a gente for levar aí o karma às suas últimas consequências, a gente chega a esse tipo de conclusão. E parece que Cristo lida com a justiça divina de outra forma, né? Não que não exista ação e reação. A Bíblia fala, né? Aquilo que você planta, você vai colher. Porém, nem tudo é karma, né? Então, por exemplo, certa vez perguntaram para Cristo, por que a criança nasceu, né, com esse problema, defeituosa e tal? Algum pecado dela ou dos seus pais? As pessoas tinham um conceito de graça, né? Jesus falou, nem por causa do pecado dela, nem por causa do pecado dos seus pais, mas para glorificar a Deus.
né? Porque daí ele fez um milagre depois. Então, quer dizer, nem tudo que acontece de mal no mundo é karma, não é ação e reação. Tem muitas coisas que sim, né? Que aquilo você vai lá e faz e você recebe aquilo, né? Mas nem tudo, né? Em relação a sermos aceitos por Deus, a questão de karma, de mérito, não se acha possível na teologia de Cristo, né? Nos ensinos de Cristo. Né? Aquilo que Cristo fez, ele fez para substituir a gente. Então, nós somos aceitos por Deus não por aquilo que fazemos, mas por aceitarmos aquilo que Cristo fez por nós. Né? Então, o conceito de graça é diferente. Eu sou visto por Deus como sem pecado e perfeito, não porque eu sou sem pecado e perfeito, mas por causa de Cristo. Cristo atribui a sua perfeição a mim. Então Deus me aceita não por causa de mim. Porque ao tentarmos sermos aceitos por Deus, por causa daquilo que fazemos, isso entra num problema muito grande, porque ninguém é suficientemente bom. Cristo disse para o menino rico, né? O menino rico falou, o que eu faço para chegar no reino de Deus? Ou seja, o que eu faço para chegar no reino dos céus, né? Ele achava que tinha mérito, tinha que fazer algo. E Cristo diz, você acha que tem alguém que é bom? Ninguém é bom. Então o Cristo estava mostrando que ninguém, por esse meio, por boas ações, ninguém vai chegar a Deus. Porque ninguém é suficientemente bom, né? Então isso se dá por meio de arrependimento, de graça, de perdão, de misericórdia divina. Então a graça aqui é um conceito muito mais profundo, né? A graça que Cristo apresenta é um conceito muito mais revolucionário, profundo, e é um conceito muito superior ao conceito de karma, de salvação pelas obras, de mérito, defendido pelo mundo pagão e defendido por religiões até hoje, inclusive algumas que se dizem cristãs. A relação de troca, né? Eu faço algo para Deus me dar algo em troca. Não, né? Não é isso. Tá? Deus fez algo por você, tá? Inclusive, aí eu falo sobre Gênesis 1, um pouquinho da graça do Evangelho, também você pode assistir. Vai estar aí no canal, você pode clicar lá, Gênesis é literal. Eu falo um pouquinho dessa questão da graça no livro de Gênesis, tá? Então, para a gente chegar ao final, então tudo isso que nós conversamos leva a gente a uma pergunta, tá? Mas o que é tolerância, né? Eu posso ter essa visão e ser tolerante? Sim. Então, o que é tolerância, né? Tolerância, primeiro, é respeito pela opinião do outro. O outro pode pensar diferente de mim, tá? E eu tenho que respeitar, ele não pode perder nenhum direito por isso. Ele pode dizer que tudo aquilo que eu estou pensando é equivocado. E ele tem que ter esse direito, tá? Segundo, então tolerância não é que ele concorda comigo em tudo. É que há respeito e liberdade para ser criticado. Ou liberdade para criticar. Se eu não tenho liberdade para criticar a religião do outro, ou a tese do outro, ou aquilo que o outro pensa, isso não é tolerância. Assim como o outro tem que ter a liberdade de me criticar. Tá? Isso é tolerância. A partir do momento que não se pode criticar, né? Não se pode refletir sobre e contestar aquilo que o outro está falando, daí você não tem mais tolerância. Então, a tolerância desprovida de liberdade para criticar é intolerância. E é esse tipo de intolerância defendido por movimentos ecumênicos aí, pluralistas e sincretistas, né? Movimentos que querem que todos pensem igual e aceitem, né, as suas agendas aí, então eles querem que todo mundo pense que todas as religiões são iguais, né? E que nós não devemos questionar nada, né? Então esse é um tipo de visão que ele tem esse politicamente correto, né? Não, temos que aceitar tudo é bom, tudo, né? Só que esse é um movimento totalmente intolerante, tá? Por quê? Porque ele não aceita que você critique o outro. E nem aceita que o outro critique você. Então, não há crítica, não há capacidade de raciocínio. Você não pode criticar. Tudo é igual, tudo é a mesma coisa, né? É estranho, porque esse tipo de argumento não funcionaria em qualquer área científica, né? Por exemplo, você dizer que um matemático não pode contestar o outro, dizer que o outro está errado, né? Ou, sei lá, um biólogo dizer que a tese do outro está errada. Então, na área acadêmica, isso é normal. Você tem essa liberdade aí de questionar, de levantar uma tese, né? Mas parece que na área religiosa, assim, parece que é uma coisa mais... Opa, aqui não pode, né? É como se a busca pela verdade não fosse o objetivo da religião. O objetivo da religião é buscar a verdade, né? Isso inclui desprezar aquilo que é errado.
né? Então, cuidado com esse tipo de argumento politicamente correto, né? Que gera um tipo de intolerância. Eu, uma certa vez, publiquei no meu perfil do Facebook mostrando como Cristo era superior a qualquer outro ser humano que passou aqui na Terra, né? E aí um professor escreveu lá, um professor de faculdade escreveu para mim, né, escreveu no meu Facebook que é por isso que o cristianismo tinha que ser destruído, porque nós somos, tipo, exclusivistas, né, desprezamos as outras religiões e tudo mais, né? E aí eu respondi o seguinte: bom, se eu não tenho liberdade de expressar aquilo que eu penso, né, e de questionar o outro, e ter liberdade para dizer que eu acho que isso é melhor por isso, por isso, por isso na verdade é intolerância. Daí eu falei para ele o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, né? Se você discordasse da Igreja Católica, você era mandado para fogueira, né? Então, pega aí Galileu Galilei, né? Ele tem a sua teoria científica, vai contra o que a igreja está falando, ó, vai para fogueira ou refuta a tua teoria científica. Então isso não é tolerância. Concordar com o que todo mundo fala, isso daí é uma fantasia, é uma coisa ridícula, né? Que tentam promover aí esses movimentos ecumênicos, pluralistas e sincretistas, né? Então não é assim, né? Isso daí é intolerância, isso daí é ditadura, né? E então o que o autor do livro defende, aqui o Erwin Lutzer, é que todos devem ter o direito e liberdade para criticar e questionar um outro em qualquer área, seja religiosa ou não, né? E nós devemos respeitar o outro. Ninguém deve perder seu direito. Então o budista tem direito de criticar eu que sou cristão, né? O espírita tem direito de me criticar, eu tenho direito de criticar o catolicismo com respeito, explicando, olha, eu penso que isso não está certo por isso, assim como você faz em qualquer área acadêmica, né? Então, gente, esse aí é o resumão, né? Já deu bastante tempo, tá? Desse livro. Tem coisas que eu não gostei desse livro? Tem, tá? Opa, vou mudar aqui. Tem coisas que eu não gostei? Tem coisas que eu não gostei, tá? Eu acho que a primeira parte do livro ele acertou, é mais ou menos isso que eu coloquei aqui. Eu acho que ele acertou, assim, cheio. Tem uma outra parte do livro que ele fala um pouco, assim, de coisas escatológicas, ou seja, né, ele tem uma visão mais dispensacionalista, assim, que eu não concordo, assim, negócio de arrebatamento secreto, do anticristo. Ele tem, assim, uma visão bem fundamentalista de textos apocalípticos, assim. Ele literaliza coisas que são simbólicas. Então, assim, ele não é um bom exegeta, assim, ele não, pelo menos assim, ele simplesmente fala aquilo que ele acredita em questão de escatologia, mas ele não prova no texto bíblico, ele só cita, mas ele não contextualiza. Então, mas nem é o objetivo do texto. O objetivo do texto não é ser um comentário sobre essas questões, né? Mas eu acho que ele fundamenta mal essas questões. Não achei que convence só quem acredita já como ele nessa questão de escatologia, que são as questões dos eventos finais, né? Por exemplo, uma pessoa que não pensa igual a ele, lê o que ele escreveu e, né? Então, eu li, não vi fundamento nenhum, né? Ele também vai falar ele aprofunda um pouquinho mais sobre a questão da eleição, tá? Da predestinação, da salvação, né? Ele tem uma visão calvinista, ou seja, ele acredita que Deus seleciona as pessoas que Deus quer para serem salvas e as outras ele escolhe para ir para o inferno, serem atormentadas por bilhões e bilhões de anos, né? E ele acha que isso é o evangelho e tal. Eu discordo, né? Eu acho que então, essas partes finais aí eu achei bem fraco, assim, não gostei, assim, muito, né? Mas o livro não é de todo mal, né? Então, tirando essas duas partes aí que eu achei ruim, na verdade, eu acho que todo o resto do livro é muito bom, tá? Quando ele se foca a falar dessa questão de tolerância, de ecumenismo, eu acho que nota 10, né? As outras questões eu não gostei, mas como, né, dizem, né, se tem o que é bom, né, pega o que é bom e tá bom? Então é isso, gente, eu recomendo esse livro, tá? Cristo entre outros deuses, Cristo entre de Erwin Lutzer, tá? E eu estou lendo um outro material, também de um calvinista, tá? D.A. Carson, que é A Verdade, né, como evangelizar nesse mundo relativista pós-moderno aí que nós temos. Há alguns autores que falam que, na verdade, a melhor definição do tempo que nós estamos vivendo não é pós-moderno, mas é tempos líquidos, né? Enfim, depois esse seria
um debate para um outro tempo, tá? Então, baixa aí, tá? Na descrição o mapa mental, tá? Que tem um resumo de tudo que eu falei, eu acho que é legal ter, porque ali tem um resumo, você pode até dar um estudo ali, se você precisar, né? Tem tudo certinho, tá? E é isso, você pode ver análise de outros livros que a gente fez aqui no canal, tá? Que também a gente está disponibilizando aí os mapas mentais, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Deixem aí suas opiniões. Pra gente é muito importante receber um feedback, né? Se vocês puderem escrever, mandar, darem sugestões, às vezes perguntas, né? Pra gente isso vai enriquecendo cada vez mais o canal. É isso aí, muito obrigado e fiquem com Deus.